Carlos Henrique Costa estreou na poesia brasileira, como eu já disse, em 2006. Na ocasião, o poeta, jornalista e ensaísta carioca Tanucy Cardoso, no texto da excelente introdução crítica da obra, esta obra, apresentou o poeta carioca. Cito: Carlos Costa preferiu esperar o tempo certo de amadurecimento. Aos 40 anos, presenteia-nos com poemas meticulosos, concentrados, certeiros, cuja estrutura e temática constroem um painel homogêneo com a segurança de quem já publicasse há muitos anos. Sem querer ingressar em desvios inúteis e paraliterários, Carlos Costa prefere usufruir o viés clássico, dialogando com as grandes vertentes tradicionais brasileiras, mas tentando demonstrar em sua poesia características próprias que o levarão com certeza no futuro próximo a atingir sua própria dicção, sua própria linguagem poética. Fecha. E sua autobiografia literária? Calma. Põe coração. Você tem o dom de me emocionar. Em sua autobiografia literária, incluído nas orelhas do livro, Carlos Henrique explicitou suas influências: Quintana, Drummond, Bandeira e Goulart. Cada um contribuiu a seu modo, de forma decisiva, para a consolidação da cultura brasileira. Juntos constituíam na época o cânone particular do poeta. De lá para cá, creio que podemos acrescentar ao menos mais 3. Mário Faustino, Ivan Junqueira e o nosso amigo aqui presente, Alex Serrano. Tempo Desejo reúne 44 poemas, que em sequência parecem contar uma história. De fato, o Carlos fez algo raro em se tratando de um estreante. Compôs uma obra conceitual, desde a ideia da capa até o último poema do livro. Como o próprio título indica, há na capa o desenho de uma ampulheta por onde a areia ou o tempo escorre contínua e lentamente, para formar no fundo do instrumento a palavra desejo. Do mesmo modo, conforme se sucedem os poemas e a leitura avança, o tempo passa e se transmuda em desejo. Se tivéssemos que escolher uma música, a trilha sonora perfeita para a fruição dessa obra, seria o Bolero de Ravel. Como se sabe, essa peça é considerada por muitos uma materialização musical do ato sexual. Com seus quase 15 minutos de duração, o bolero desenvolve-se num crescendo progressivo que desemboca numa curta modulação em Mi maior, assemelhando-se à chegada do orgasmo em uma relação sexual. Escrito sob o signo de Eros, Tempo Desejo inicia-se com um tom reflexivo, como no caso do poema Conspiração. Prossegue em poemas de grande musicalidade verbal, a exemplo de Ritmo das Pedras, Pintura, Instante. Realiza uma crítica mordaz da sociedade contemporânea em paisagem apressada e em protesto. Atinge momentos de lirismo puro, de alta qualidade literária, sobretudo em poemas como O Sinal de Nascença do Pão de Açúcar e Trinômio. Porém, a partir de pouco mais da metade do livro, a temática passa a se restringir exclusivamente ao lirismo amoroso, quase sempre de cunho erótico. São 27 poemas cantando o amor e o sexo em algumas de suas variantes. A cada novo texto é uma subida de tom. Isso vale para o lirismo ingênuo e romântico de Diuturno, Criador e Criatura, e No Canto da Boca, bem como para certos poemas minimalistas, verdadeiros jogos de amor e nudismo, a exemplo de Striptease, Kama Sutra ou Decote. Mas a temperatura sobe mesmo na parte final do volume, quando o poeta tira as papas da língua, solta o verbo e produz um marcante soneto disfarçado intitulado Questões de Pele. Há outros poemas ainda mais fortes, nitidamente pornográficos, os quais, em razão do horário e do lugar, não me atrevo a dizer seus versos aqui. Desse livro, direi apenas um ontológico A Morte do Bisonho. Justamente o poema que garantiu ao Carlos o primeiro lugar do concurso em que participamos juntos. Cito: Ao pé do abajur, a morte do besouro é fato esquecido. Ninguém na sala é capaz de lembrar há quanto tempo ele jaz próximo ao cinzeiro. Também não lembro há quantos dias o vejo figurativo, incorporado agora à natureza literal do destino. Apenas lembro, cada vez que passo por ali, que um dia serei besouro e de mim mesmo nem eu darei conta.